o que a Bíblia fala sobre. Cristo explica o porquê falava em parábolas. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça em nossos corações. Eu estou rindo, irmãos, que eu estou tão cansado com sono que eu comecei a olhar aqui. Eu falei, será que eu vou conseguir ler? Nossa, minha lista está embaralhando. É quase meia-noite, mas assim, eu durmo tarde. Isso aqui, eu acordei cedo hoje, eu trabalhei muito. Então, se eu peço até desculpa, eu tô com olheira, assim, enfim. Então vamos lá, irmãos. Peço mais uma vez aí que você se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhem, ative o sininho e vamos acompanhando, irmãos, porque é muito interessante isso. Para quem quiser conhecer a Bíblia, entender, para quem estiver fazendo curso de pastor e quiser anotar, eu escrevi esse livro, mas eu não tenho intenção nenhuma de vender. Quero distribuir para as pessoas. Eu não sei como é que funciona o negócio de gráfica. Como eu falei para os irmãos já, eu mandei para o Rio de Janeiro, né, para fazer o registro. Depois eu vou começar a procurar, né, negócio de gráfica e provavelmente eles vão querer cobrar. Então o que eles venderem é deles, enfim. E eu só vou querer o meu direito, né? E se eu precisar pedir algum valor simbólico, assim farei. E todo o dinheiro gasto, ganho, eu vou gastar na obra de Deus. E aí isso eu vou prestar conta, vou gravar vídeos. Eu não sei o que eu faço, mas eu tô assim, a ideia o que eu recebi de graça, eu não vou querer tirar nenhum tipo de proveito. Senão seria uma hipocrisia muito grande da minha parte, visto que isso eu vejo, né? Muitos aí se enriquecendo com a palavra, e eu não acho isso certo. Eu acho isso errado, mesmo que Cristo, quando ele falou que aqui não a casa do meu pai não é comércio, que ele saiu chicoteando todo mundo, né? Então eu não quero ser um desses, tá? Irmãos, sem prolixidade, vamos lá. Mateus capítulo, Cristo explica o porquê falava em parábolas, é interessantíssimo. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo do 1 até, uau, até o 23, tá? Depois tem Lucas. Nós vamos falar isso aqui então. Vamos lá então, meus irmãos, Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído da casa, nossa, peraí, desculpa. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram lá. Eu vou pular essa parte do semeador, porque o próximo capítulo eu vou explicar a parábola do semeador, que é maravilhosa, tá? E ele respondendo, porque aqui. Quem? E outra parte que é terra, tá bom. E outra parte, e outra caiu em boa terra e deu-lhe fruto, 1 a 100, outro, já no finalzinho da parábola, outro a 60 e outro a 30. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas em parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes fala em parábolas,
porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, irmãos, isso aqui, para quem curte aí filosofia, ser ou não ser eis a questão, né? Quanto mais se sabe, mais se sabe que não se sabe. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, está claro, está muito claro aqui no texto, né? Cristo, ele falava em parábolas justamente que as pessoas que eram para entender são os pequenininhos, são aqueles que a quem Deus quer que entenda, porque o reino anunciado, Deus quer que todos se salvem, mas tem os escolhidos, entendeu? Então é a famosa frase, pérolas aos porcos. Deus não dá pérolas aos porcos, não é? Então ele falou em parábolas para que fosse algo codificado. É para todo mundo ouvir, para quem busca o conhecimento, se humilha, ora, busca com sinceridade o conhecimento de Deus, com certeza é do desejo de Deus que todos, sem exceção, se salvem. Isso que quando Caim e Abel, né, quando Deus virou para Caim e falou assim: ou não atentaria, ô Caim, por que você está triste? Porque você atenta só para as obras do meu irmão. Aí ele falou: eu também não atentaria para você se você não fizer boas obras. Então é isso, irmãos, o mundo já está entregue aí para o inimigo, infelizmente, e Deus, ele vai salvar o povo dele, entendeu? Ele queria que todos se salvassem, mas não é todo mundo que quer ser salvo. Tem pessoas que preferem andar no caminho largo da perdição. Então Deus vai falando em parábola para aqueles que forem buscando. Como eu falei, a parábola ela foi feita para atingir o maior nível de conhecimento, de número de pessoas, né? Porque é uma historinha que eu conto para você entender. E no outro eu vou explicar a parábola, né? Mas vamos lá. Porque o coração deste povo está endurecido. Ó, bem que eu falei, hein? Tá vendo? E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Ó, pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que todo vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Não viram, depois não ouviram. Então, bem-aventurado aqueles que a gente não viu e não viu e não ouvimos, e mesmo assim nós cremos, né? E porque aqui ele fala que queríamos muito nós, que não vemos e não vimos, não vemos e não ouvimos, quiséssemos nós termos visto e escutado, tá bom? Escutai-vos, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Isso aqui ele está explicando a parábola que eu vou explicar no próximo capítulo, tá, irmãos? E que foi, tá. Então, Lucas capítulo 8. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola da semente, é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses dão os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. Aqui de novo ele vai explicar a parábola, que eu prefiro deixar para o próximo capítulo, tá? Mas aqui é isso, tá, irmãos? Quem quiser entender o porquê que Cristo é justamente a explicação mais sucinta, é essa aqui, tá bom? Meus caros, queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui me acompanhando.
dando seu joinha, compartilhando. Peço para que quem não estiver fazendo isso, me ajude aqui no meu canal. Eu preciso que essa palavra, esse conhecimento chegue ao máximo de corações possível. E eu só consigo isso com a ajuda dos irmãos, porque, irmãos, ninguém consegue nada sozinho, né, nesse mundo. Deus fez as coisas para nós sermos cada um parte do corpo de Cristo. Então cada um tem uma função. Se a minha função foi essa, ela vai morrer. Se ninguém publicar, ninguém divulgar, que valor isso tem? Nenhum. Tá? Então eu peço mais uma vez desculpa da minha maneira de falar. Às vezes eu não sou um bom orador, eu atropelo as palavras na leitura, porque agora eu também estou super com sono. Mas eu não leio tão legal, mas eu quero que os irmãos não vejam isso com os olhos, e sim com o coração. A minha boa vontade que eu quero para com todos vós, ao qual eu amo, mesmo não os conhecendo, mas eu sinto o amor, a presença de Cristo no coração de cada um, e pelo amor de Cristo eu amo a todos vós, tá bom? Então é isso, meus queridos. Que a paz de Deus, o nosso Senhor e Salvador Cristo, prevaleça em nossos corações. Amém.